Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um programa Na Verdade da Rede Século XXI. No programa de hoje, iremos falar sobre adoção. De acordo com o relatório detalhado da Comissão Nacional de Justiça, em 2014, o Brasil teve 5.485 crianças cadastradas no Banco Nacional de Adoção e 31.764 pretendentes a adotar. Em 2019, esses números aumentaram em 72%. Apesar do número de interessados em adotar ser expressivamente maior do que a quantidade de crianças para adoção, essa conta não fecha. Existem muitas exigências por parte de quem adota, como a idade, a etnia da criança, por exemplo. E por isso mesmo, muitas crianças permanecem em abrigos aguardando uma família e um lar. Um outro critério de seleção são crianças com irmãos. Elas costumam ser recusadas pelos pretendentes. Contrariando esse critério, recebemos hoje um casal que formou uma linda família ao adotar 4 irmãos. É a Raquel e o Douglas. Boa noite, Raquel. Boa noite. Obrigada, viu, de você aceitar o nosso convite de vir testemunhar, né? Nós essa história. Agradecemos. Douglas, boa noite. Boa noite. Obrigada de você estar aqui com a gente. Imagina, prazer. Para contar a versão masculina, que tem mais objetividade, né, Douglas? Que se deixar só a mulherada, né? Imagina, um grande prazer. Obrigada, viu? E também a Vivi está aqui com a gente, né? Boa noite, Vivi. Oi, Isa, boa noite. Boa noite, Raquel, Douglas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão encher os nossos corações de alegria com esse belo testemunho, né? E para começar, eu já queria saber, né, de onde que surgiu essa ideia, se foi uma ideia conjunta, ou se um sentia mais no coração, o outro não, daí esse um teve que convencer o outro, né? Como é que foi? Para nós foi muito tranquila, né? Porque nós sempre quisemos adotar. Eu, quando eu tinha uns 16 anos, eu fui num abrigo em Campinas, com a galera do grupo de jovens, né? Fazer uma visita, fazer uma tarde de recreação com as crianças. E lá a gente... no final da tarde, uma criança começou, né, a pegar na minha perna, tia, me leva com você, me leva com você. Aí o coração já ficou mole, né? Aí eu falei, não, quando eu crescer, né, ficar adulta, eu quero adotar. E o Douglas também tinha isso também, né, de adotar, né? Sempre, desde os 16 anos, eu também fui num abrigo e aí com isso veio a vontade dali em diante sempre de ter uns filhos adotados. Deus foi preparando o coração de cada um, Já então. foi. Porque vocês não namoravam nessa época, Não, 16 nem anos. se conhecia. Nem se conhecia. Ai. E, assim, quando a gente começou a namorar, a gente sempre falou de adoção. Nós sempre quisemos uma família numerosa, né? Eu sou filha única. Só ele e o irmão, mas a parte de mãe são 10 irmãos, parte de pai 5. Então, acostumado com aquele almoço de família, Mão de primo. Adotar. É uma beleza, aquela cozinha cheia da avó, né? A mesa cheia, farta, sempre foi assim. E nós queríamos isso. Aí só que a gente falava, vamos ter os nossos filhos biológicos e os adotivos, né? Então a gente falava, pelo menos uns 3 biológicos, pelo menos uns 2 adotivos. Né? Fazia então, umas contas ainda. Fazia umas contas, né? Mas assim, sempre pensamos em adoção. A adoção sempre fez parte mesmo dos planos, né, para nós. Independente de gerar ou não, nós tínhamos como objetivo adotar. Deus já foi colocando. Já, né? era Deus preparando tudo, né? Então ninguém precisou convencer ninguém. Não. Né? E como que foi, então, essa preparação de vocês aí para finalmente adotar? Nós começamos a tentar, eu comecei a tentar engravidar. Depois de um certo tempo de casado, vamos tentando engravidar e não vinha, né? Tentava um ciclo, nada, outro ciclo, nada. Eu sempre fui usuária do MOB, né, do método Billings, né, sempre fiz, então eu ficava esperando, né? Aí eu falava, não, mas de novo não. E aí era aquela frustração, aquele choro. Aí um padre amigo nosso, né, virou e falou assim, vocês já têm esse plano de adoção, né? Então já entra na fila, independente de qualquer coisa, né? E aí nós começamos já a conversar sobre isso e paralelo começamos a fazer os exames. Até que nós descobrimos que realmente não teria como nós gerarmos biologicamente os nossos filhos, né? Então, humanamente falando, só por um milagre. Então, antes mesmo de ter o veredito mesmo, não tem como, a gente já começou a entrar com a documentação. Então, foi aí 1 ano mais ou menos, né, de preparação até a gente dar a entrada com a documentação. Na época nós morávamos em Sumaré, então nós demos a entrada pelo fórum, porque você tem que dar a entrada na comarca de domicílio, né? Aí nós demos a entrada no fórum de lá e aí já começamos a nossa peregrinação, né? Exatamente. E a ideia já desde o início era que fossem irmãos?
Para falar a verdade, nós sempre tivemos nossas contas, né, de 2 biológicos, ou 3 adotivos, ou 3 biológicos, ou 2 adotivos. E a única certeza que nós tínhamos é que gostaríamos de ter mais de um. Sempre falávamos isso, né? Nos nossos planos era uma situação desse tipo, né? Então, calculando sempre entre os biológicos e os adotados, né? Os adotivos. Mas não era só a questão dos irmãos, era assim o volume de filhos, né? Que nós falávamos. Nós gostaríamos de ter no mínimo 5 filhos. Inclusive falta um ainda. Falta um. Mas sempre foi um plano nosso, né? Do casal, em si, de ter os 5 filhos, independente da maneira. Então, sendo irmãos... Mas quando foi para entrar com a documentação, aí a gente fica um pouco receoso. Porque, infelizmente, a gente escuta muita história negativa sobre a adoção, né? Todo mundo fica colocando um monte de fantasma, né? E aí isso fez com que a gente... Não, peraí, então vamos devagar. Porque também os filhos viriam aos poucos, né? A não ser que viesse trigêmeos, né? Mas, ou gêmeos, né? Ou gêmeos. Só que assim, então viria aos poucos, né? Então, vamos iniciar com 2 aí, né? Foi o nosso primeiro projeto. Então, vamos lá, vamos entrar com um pedido para 2 irmãos, né? Filho único a gente tinha certeza que não ia, né? Um só não, vamos ter pelo menos 2 aí na conta, né? E demos a entrada no cadastro com aquilo que todo mundo quer. 2 irmãos no máximo, que o mais velho pudesse ter no máximo 3 anos. Né? Por conta que todo mundo fala, porque filho, o mais velho, quando vem muito grande, eles já vêm com muito trauma, como é que é a história dessa criança, né? Se é menor, você vai adaptando o seu jeito, com a sua história, com o seu jeito da família, né? E nós fomos nessa. Só que aí um padre amigo nosso que nos acompanhava, né, chegou na gente. O mesmo padre? Não, foi outro. O padre Herder, né? Foi o nosso padrinho de casamento. Quando nós casamos, ele ainda não era padre, era seminarista, né? E ele que acompanhou tudo, né? E aí ele falou assim para nós no retiro, né, do acampamento, né? Ele veio ser o diretor espiritual do acampamento juvenil. E a gente lá conversando com ele, aí ele falou para mim assim, então, e aí, como que é o perfil? Aí nós falamos assim, então, padre, não... colocamos 2, né, no máximo até 3 anos, por que não maior? Aí deu aquela... padre, maior vem com mais trauma, é mais difícil, né? Falei assim, trauma todos eles vão ter. Porque eu simples fato de estar plantando na barriga já gera um trauma, né? O que essas crianças precisam é de uma família que os ame, porque o amor muda tudo. Nossa! Aí eu bem assim. Engoli seco aquilo, mas nós, mesmo assim, não tivemos coragem de mudar o perfil. Porque aquilo, tantas pessoas falam, está tão enraizado, né? E aí nós catamos, porque quando você fala que você vai adotar, você só escuta história ruim, né? Então um monte de gente começa a falar, um monte de coisa, aí você vai ficando com aquilo. Aí nós falamos, não, então vamos manter assim. Só que aí Deus tem seus caminhos, né? E aí numa visita no abrigo lá, porque fazia parte. Hoje quando você entra para o cadastro, para tentar entrar para o cadastro, tem um curso para você fazer, né? Cada comarca é de um jeito. Lá em Sumaré, quando nós fizemos, eram 4 dias de curso. Então, um dia que era assistente social e psicóloga falava sobre as questões legais da adoção, o que pode, o que não pode, o que é legal, né? Porque tem muita... a gente tem que dar jeitinho, né? Então, ela ficava falando sobre o que podia, o que não podia. E depois ela fez uma outra encontro, a psicóloga, falando sobre a questão da criança no abrigo, como que é a criança abrigada, nos preparando para uma visita. Aí depois nós fomos visitar um abrigo, né, junto com ela, os casais pretendentes à adoção, mas as crianças não sabiam que nós éramos pretendentes à adoção, porque senão já era uma ansiedade nas crianças, né? Vamos lá, que nem uns tios que foi brincar um dia diferente com as crianças, cada um levou um prato, passamos um dia jogando com as crianças, jogando bola, né? Passou um dia diferente. E depois voltava para ver como que tinha sido essa visita no abrigo. E aí nessa visita no abrigo nós conhecemos 3 irmãos. No meio assim das crianças, a gente dividiu os casais e ia fazer um jogo com eles. Aí tinha uma menina lá que ela virou para a psicóloga e falou assim, posso escolher com quem eu quero ir? Aí a psicóloga falou assim, pode, né? Aí ela atravessou todo mundo e veio em mim. Ai. Pegou na minha mão, ela tinha 7 anos. Aí ela encostou assim a cabeça em mim, esse aqui já olhou e fez assim, Ah, e é uma das suas filhas? Não, é um dos seus filhos? Não. Aí o Douglas já olhou assim, parece que na hora que ela pegou na minha mão, parece que eu ouvi a voz do padre falando na minha orelha, por que não maior? Aí aquilo mexeu. Porque ela estava fora do critério de vocês, né? Era até 3, né? Uhum. É verdade. E ela tinha 7 anos, tudo. E aí depois passou, o menino grudou no Douglas, né? Começou a jogar bola, tá? Descobrimos um menino. Um menino. Aí descobrimos, era irmão dela. Ele tinha 8 anos. 8.
Mais velho que ela. Mais velho. Nossa, só falta Deus desenhar, né? E colocar legenda no recado. Mais claro que isso não tem impossível. como. Aí depois a gente brincando lá, fui ver os nenéns, aí tinha um nenenzinho de 6 meses, aí eu peguei o neném no colo, ela, tia, você viu meu irmão? Eu falei, nossa, são 3. Aí eu falei, gente do céu, como assim, né? E aí eu ia entregar o menino pra cuidadora, né? Ele grudava na minha blusa, eu não queria soltar. O petito? É. Aí eu falei, meu Deus, não faz isso comigo, não tá de enfiar no carro. Bora, Vamos 3 de uma vez. Corre, vamos lá. Te abre o portão, você senta nas mãos. É ótimo. Assim mesmo. E ali Deus falou com a gente. Entramos no carro, os dois começaram a chorar, lógico, né? Falou assim, um olhou para o cara do outro, por que não maior? Por que não 3? Né? A gente queria 5. O que é 3 perto de 5, né? Então aí foi onde a gente mudou o perfil. Nós voltamos na assistente social, a gente quer mudar o perfil. Então nós queremos até 3 irmãos e idade indiferente, né? Pode colocar maior. Que aí ali a gente entendeu realmente o que Deus queria, né? Pra Até nós. quantos anos que adota no Brasil, que eu não sei? Pode ter A até idade? os 17. Até os 17? Quer completar. É. Né? Daí fez 18 anos e está no abrigo, o que acontece? Só um parênteses. Então, esse é um momento bem delicado, porque ele já não, em regra, ele já não pode permanecer no abrigo. Então, o abrigo, nessas situações em que já está com essa idade avançada e vai percebendo que dali vai sair para o mundo, eles vão tentando preparar para uma profissionalização, para uma colocação no mercado de trabalho. Alguns até ficam ali mais um tempinho, mais uns 6 meses para poder fazer essa transição. Mas esse é um momento bem crítico, né? Muitas vezes também o próprio abrigo faz isso com o trabalho social também. Alguns membros do governo, né, de cidade faz, e mesmo assim, dependendo da situação, eles voltam para a família de origem, onde provavelmente foram retirados, ou para parentescos e assim. Porque aí é mais fácil, né, dessa criança, que aí já é um jovem, né, ser acolhido quando ele já trabalha, quando já tem uma certa independência. Então, aquilo que ele sofria antes, ele já não vai sofrer mais. Já consegue como a se defender de algumas negligência. coisas exatamente. Então, ele consegue, ou até mesmo dividir um apartamento com um amigo, alguma coisa do tipo. Entendi. Mas eles vão, pelo que eu ouvi falar, assim, né, eles vão preparando mesmo, né, dá aos 14 anos, eles já começam a preparar, você já sabe, porque 14 anos já é muito difícil ser adotado. Então, eles já começam a preparar profissionalmente essa criança, com 16 anos já vão inserindo no mercado de trabalho. Aí, se não me engano, o salário deles, pelo que eu ouvi, não sei se é bem assim, né? Alguém da área poderia explicar melhor. Que parece que vai sendo depositado em juízo esse dinheiro, exatamente para na hora que ele sair, ele ter um valor em mãos também, para poder se manter. E cada lugar é de cada município faz um de um plano jeito. específico para isso, né? Tem municípios mais bem estruturados. Uma vez eu conheci uma menina que ela tinha ido para um abrigo, né? E aí ela já tinha 18 anos, tinha saído, e aí o abrigo pagava uma kitnet para ela, que ela dividia, pagava uma parte de kitnet, tinham inserido ela no mercado de trabalho, iriam pagar, sei por um ano, alguma coisa assim, para ela poder se manter, né? Naquele tempo, se era o abrigo, a prefeitura, não lembro o que era, algum órgão, né? E aí ela conseguia se manter depois, para ela poder dar os passos, depois caminhar sozinha, né? E aí, então, vocês foram mudar os critérios lá, colocaram a idade... E aí foi rapidinho? Foi mudar, assim, quando você muda para o perfil, para um perfil que nem foi dito, né? Com irmãos e sem restrição de idade. Sem restrição de idade, sim. Porque também quando nós estávamos nessa visita, ainda nós não estávamos habilitados. Então estávamos em processo de habilitação, né? Por esse processo. Então depois que você passa pelo processo de habilitação, aí foi muito rápido. Foram 9 meses praticamente de processo, que a Raquel foi uma gestação, que é uma gestação. Foi a minha gestação ali. E um mês esse depois processo, chamou. Douglas, de habilitar os pais que querem adotar? Então, esse é toda vez que nós temos a oportunidade de falar, é uma coisa que eu toco muito em cima, porque as pessoas falam assim, nossa, mas o processo de adoção no Brasil é muito demorado, o processo de adoção demora-se muito tempo. Eu, sendo muito transparente, sendo muito sincero, eu acho que o tempo ainda é um tempo curto. Porque, como diz a juíza, nós não estamos procurando filhos para nós. Eles estão procurando pais para as crianças. É o contrário. É que nós temos a visão, hoje, nossa, né? A visão minha, por ter adotado as crianças, é uma visão diferente, mas a visão real é a visão, eu preciso achar pais capacitados para as crianças. É uma visão diferente, né? Então, essa preparação, ela tem que ser de muita importância. Tanto é que você vê muitas situações de pais que não estão preparados, psicologicamente falando, não é nem financeiramente, que ficam com as crianças pelo processo aquele processo temporário que fica, acaba devolvendo as crianças. Isso, então gera mais um trauma.
falando de trauma, isso vai gerando mais trauma com as crianças, né? Então são devolvidos uma, porque a pessoa duas, não três aguenta, vezes. daí emocionalmente ela não dá conta, né? Exatamente. Então ela não teve esse preparo verdadeiro, né? Entendi. Tudo bem que nós temos todo um preparo também referente à nossa fé, né? Então tem um diferencial, nós acreditamos muito nisso, mas também tem que ter aquela capacidade de preparo da pessoa, psicológico da pessoa, se ela vai aguentar, porque é desafiador. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está falando que é tranquilo. E você acha que o curso também que vocês fizeram, aquele curso de 4 dias, que ele deu uma situada assim bem na realidade do que vocês enfrentariam? Sim. Todo o processo que foi feito em Sumaré, até então quando nós morávamos lá, foi um processo muito bem feito. Até brinco com as orientadoras, né? Poderia ter mais dias, porque elas apesar dos dias serem curtos, era muito intenso. Então realmente mostrava a realidade do que tinha. E também tinha uma questão em particular nossa que nós pesquisávamos muito. Então eu queria saber realmente como que é o processo, o que poderia acontecer, qual que seriam os primeiros desafios. Então nós buscávamos a Raquel lia muitos livros disso, nós discutíamos muito sobre esse assunto justamente para tentar estar mais preparados possível para quando acontecesse. Quando nós decidimos pela adoção tardia, não, nós vamos pegar crianças maiores, né? Vamos preparar para isso. Então, o que se fala? Quem já adotou fala sobre isso? Começamos a pesquisar, entrava em blogs de mães que tinham sobre isso, lia livros, né? E aí nós fomos nos preparando. Então, quando eles chegaram, a gente não estava... Claro que tudo é sempre novo, né? Por mais que você lê teoria uma coisa, a prática é outra. Sem dúvida. Mas nós tinha uma certa preparação, a gente já entendia um pouco o que a gente ia passar. Então, você respirava fundo, a expectativa, mas vai passar. Né? Então, essa questão da preparação é fundamental. Né? De quando vocês se inscreveram até a chegada da criança, das crianças, né? Foram 9 meses. Não, do cadastro, quando nós chegamos no fórum, no primeiro dia, eu falei, eu quero entrar no cadastro, quero fazer o processo. Aí eles deram os documentos para nós, até o dia que eles falaram, olha, vocês estão habilitados, vocês estão inseridos. Foram 9 meses. Nós fomos inseridos em novembro, que eu fui lá no fórum, na ciência, que nós estávamos entrando no Cadastro Nacional de Adoção. Em janeiro eu recebi a ligação. Ai, foi rapidinho. 2 meses. Foi muito rápido. E aí? Foi no dia do aniversário desse padre que falou pra mim. É verdade. É bem lembrado. No dia do aniversário dele. Gente! E aí o coração foi lá na boca. Foi, quem recebeu a ligação foi você. Ai, conta, Douglas. Bem, eu vi um número diferente, né, de uma cidade. E... Ano novo, vida nova, né? Mais ou menos isso. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Nós, inclusive, tínhamos outros planos para o ano, né? De viajar, tudo, mas aí automaticamente cancelado. Mas quando eu recebi a ligação do fórum da cidade, dizendo, não, que é fulano de tal do fórum da cidade e tal, referente ao processo de adoção, eu queria saber se vocês gostariam de vir conhecer as crianças que foram liberadas para vocês e tal. Eu falei, com certeza. Aí a moça falou, então, mas tem um problema, porque no cadastro de vocês, exatamente, tem 3. E são 4, são irmãos. Eu falei, não vai separar não, pode deixar os 4 que nós vamos buscar os 4. Ela, mas você não vai falar com a sua esposa? Eu falei, não precisa não, eu só preciso saber o dia que eu vou conhecer meus filhos. Ela, mas você não quer falar com ela? Eu falei, não, você não está entendendo, a gente não está brincando. A gente não quer brincar de ser pai, nós queremos ser pais. Que dia que eu posso conhecer meus filhos? Amanhã? E nisso eu trabalhava numa empresa em Jundiaí. Não dormiram aquela noite, né? Não. A noite mais longa da vida. Nossa! E aí nisso... Porque deu certo pro amanhã no dia seguinte. Ela falou, eu vou te ligar mais tarde para você confirmar com a sua esposa. Acho que ela não estava acreditando. Eu falei, tudo bem, então você liga mais tarde, mas já deixa agendado para amanhã, porque com certeza vai dar certo da gente ir. Desliguei o telefone, fui numa sala reservada na empresa, né? Porque até então estava no meio de muita gente. E aí eu fui, inclusive, com um dos padrinhos das crianças, o Eduardo. Eu falei, Eduardo, as crianças saíram, eu preciso de uma sala, eu vou ligar para a Raquel. Ele reservou uma sala lá, liguei para ela, falei, Raquel, pode falar? Aí ela, pode falar. Eu falei, então, parabéns, mamãe, as crianças chegaram. Nossa! Você chorou. Imagina! Eu tô aqui, ó, segurando. A minha amiga, eu tava quase saindo do trabalho, né? Porque eu saía meio-dia, eram umas 15 para meio-dia, mais ou menos. Aí a minha amiga atendeu o telefone. Raquel, o Douglas no telefone, ele tá super animado. Aí eu,
Animada, A viagem de férias vai ser garantida, né? Aí eu peguei, atendi o aluno, ele... Parabéns, mamãe. Eu, parabéns, mamãe. Ligaram do fórum, você é mãe de 4. Eu, 4? Caí sentada, né? Minha amiga, 4? Você é louca? Aí começamos a rir, tudo, e elas começaram a rir. Falei, tá casa doida. Aí nisso eu já comecei. Falei, como assim 4? Menino, menina, qual a idade? Não sei nada. Eu só sei que são 4. Não sei quantos meninos, quantas meninas. Não sabia nada, porque não perguntou nada pra assistente social. Porque É homem, né? Gente, eu já ia perguntar, né? Imagina. Isso. Deixa eu me proteger, é homem. Eu peguei os dados principais, o lugar, quanto tempo demora para chegar e o dia. Que era coisa que a gente não ia ter perguntado. Não, com certeza não. Aí eu demorei 1 hora para conseguir sair da Unicamp, pro trabalho lá. Eu não conseguia sair de lá. Eu tremia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, né? Eu não conseguia dirigir, porque ele ia trabalhar de fretado. Você e eu estava com o carro. Exato. Aí eu falei, ele falou, vem me buscar, passando para casa para ligar lá no fórum, para a gente poder acertar a questão da visita, né? Aí catei, não conseguia sair do lugar, eu só tremia, as pernas bambas, aí trouxeram água pra mim, conversa. Aí falei pro chefe, falei, amanhã eu não venho, tá? Estourou a bolsa, vocês estão em trabalho de parto. Amanhã eu não venho. E aí fui buscá-lo, né? Aí antes de sair, liguei pra esse padre, amigo nosso, na época ele estava na missão de Curitiba. Aí liguei pra ele e falei, parabéns, né, seu aniversário e tal. Aí ele, obrigada. Eu falei, de presente de aniversário você vai ganhar 4 sobrinhos. Ele, como assim? Ligaram do fórum, são 4. 4, Raquel, não acredito. Aí o padre, você é louca, não, obrigada. Ele falou, meu Deus, nossa, vamos conhecer quando, né? Vai conhecer amanhã, provavelmente e tal. E aí nós fomos, eu busquei o Douglas, aí ele veio dirigindo. Aí você já sabia quantos meninos, não, quantas sabia meninas? nada, porque ele não perguntou. Mas aí vocês não ligaram depois? Então, aí nós fomos pra casa. O convidado era ligar à tarde. Ah, tá. E aí chegamos em casa, aí nós ligamos, né? Que ela passou o número, mas acho que eu ia conseguir ficar esperando ela ligar de jeito nenhum, né? Eu liguei pra ela. Aí eu consegui marcar o telefone também, tá vendo? Então teve mais um ponto positivo. Aí nós ligamos, aí nós fomos perguntar quantos meninos, quantas meninas, a idade, né? Aí ela começou a contar um pouco da história deles, né? O porquê que eles estavam abrigados, quanto tempo de abrigamento. E aí falou que estava conversando com a juíza para ver se liberava a visita no dia seguinte. Aí desligamos, depois, uma meia hora depois ela ligou e falou, olha, o juiz autorizou, então amanhã, 2 horas da tarde, vocês aqui. Tem 1 hora, né? Porque 2 horas a juíza chegava para dar a liberação para a gente poder entrar no abrigo. E ela falou, então você vem 1 hora, porque nessa 1 hora a gente conversa. Você acha que eu cheguei 1 hora? Imagina. Cheguei 11 horas da manhã lá. Imagina. Vai que a juíza chega antes, né? Já tô aqui garantida. 11 horas da manhã nós chegamos, tomamos uma multa, né? Lógico, né? Porque nem foi com o pé pesado, né? É que ela tava pedindo pra mim chegar rápido. Não, mas tem radar também que é... não, esse aí... E são quantos meninos e quantas meninas? São 3 meninas e 1 menino. Ah, 1 menino. 1 menino só. E quais eram as idades naquele momento? Na época, a Marcela estava com 8, a Amanda com 7, a Fabiana com... o Cauê com 5 e a Fabiana com 4. Uma escadinha mesmo, né? Aí isso foi em janeiro. Em fevereiro a Marcela já fez 9, né? E o Cauê fez 6 em março. Então, quando eles vieram morar com a gente... E aí? Quando chegou lá? Nossa, foi... Mas, ai, conta. Quando vocês viram a carinha Nós dele? chegamos no fórum, começamos a conversar com a assistente social. Eu fiz tanta pergunta, até perguntei se as crianças já eram batizadas, pra você ter uma ideia, né? Ela falou, nossa, nunca ninguém perguntou isso. Se a criança batizada, provavelmente não, porque ele não dava nem comida, quanto mais sacramento, né? E aí a gente começou a conversar com ela, foi contar a história das crianças, tudo. E aí ela chegou a chamar a psicóloga, né? Porque eu não parava de perguntar tudo, né? Ela falou, não, peraí que eu preciso chamar a psicóloga do fórum para ela poder dar orientação melhor para vocês, falar realmente da criança, que ela que acompanha. Tá. Aí nós ficamos lá até 2 horas da tarde conversando mesmo, perguntamos tudo, precisamos saber tudo da história, né? Cada detalhe que eles podiam falar, nós perguntamos. A preocupação da Raquel era saber os nomes. Ah, é verdade. Também. Porque eles gostam de colocar uns nomes meio estranhos, né? Você trocou os nomes? Não, de nenhum deles. Depois que, se eu não me engano, é 1 ano de idade, você não pode mudar mais o nome. Você vai mudar o sobrenome quando vier para a guarda definitiva. Mas o nome, não.
O nome continuou mesmo. Por isso era meu medo, né? Falei, já pensou um nome estranho, né? Aí catei e perguntei, qual que é o nome das crianças? Falei, ela tem um ótimo gosto para os nomes dos filhos, né? Marcela, Amanda, Cauê e Fabiana. Falei, tudo são lindo, lindos, né? Até graças isso. a Deus. Aí nós fomos pro abrigo. 2 horas a juíza chegou, deu o papel e nós fomos pro abrigo. O abrigo, ele ficava tinha uma ladeira, assim, um abrigo lá embaixo, era como se fosse uma chácara, assim, é tudo com alambrado em volta, né? Não tinha muro. E nós tínhamos sido preparados no nosso fórum lá de Sumaré, falando que quando normalmente chamassem a gente para conhecer as crianças, ligassem, né, que provavelmente nós iríamos até o abrigo, fazer o primeiro contato, só que as crianças não saberiam que nós estávamos indo para eles. Então, eles estariam misturados, nós saberíamos quem eram, as crianças não saberiam quem eram. Para não gerar expectativa neles. Então, nós fomos crente que ia acontecer isso, né? Vamos chegar lá, eles vão estar no meio de todos, né? E nós vamos conhecer eles ali, depois a gente volta outro dia, né? Para fazer a aproximação. Chegamos lá, o Douglas encostou o carro, aí a psicóloga e a assistente social foi com a gente, né? Ele foi abrir o portão, só escuta o Cauê, estava lá fora, só escuta o Cauê, chegaram! Eu falei, meu Deus, estão esperando. Aí nós entramos com o carro, aí o Cauê entrou correndo para o abrigo, aí tinha a veneziana, assim. Ai, gente, pensa coraçãozinho. Imagina. Os 4, né, a gente olha, assim, dentro do carro, os 4 pendurados na janela, segurando assim, olha. Só eles? Só os 4. Já estavam separados, numa sala nos esperando. Então, assim, para nós foi um choque, assim, nossa, né, eles estão nos esperando. Só que quando a gente chegou, amor à primeira vista, né? Não teve. Sem dúvida, não tem jeito. Cauê, carinha de arteiro, tem até hoje, as meninas com toda a timidez das meninas, eu falei, não tem como não se encantar. Ali já selou, né? Mesmo. São. Nós ficamos lá das 2 horas até 5h30 da tarde, né? Foi. Com eles, ali, só nós. Nós, aí a assistente social, a psicóloga, o diretor do abrigo estava com a gente e uma cuidadora, né, ficou ali com a gente, tudo, fazendo intermediação, mas eles eram muito livres, assim, fora a Marcela, que era mais velha, a Marcela era bem mais tímida, então você ia falar com ela escondia o rosto, né, você olhava, Marcela, tudo bom? Ela colocava a mão no rosto, assim, né, para se esconder. Os outros não, os outros já vinham, tio, esse aqui, já que sentar no colo, pegar o celular, mexer nas coisas, deixa eu tirar foto. Eles estavam há quanto tempo já no abrigo? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Isso foi em que ano? Esse ano novo na vida de vocês foi? 2014. 2014. 2014. E aí, nesse mesmo dia, daí não leva para casa no mesmo dia, né? Não. Tem todo um processo de adaptação juntos, as viagens todo fim de semana para a cidade. Tinha que fazer as adaptações, porque até então, né, depois desse processo, depois de aptos, né, e depois do ok dos psicólogos, aí tem toda a parte material, vamos dizer assim, né? Tem que ter carro, tem que ter uma casa, aí tem Nosso todo... carro a gente tinha que estar Nós tínhamos um carro Classic, um carro popular, né? E nas leis de hoje não pode mais de como 7 era lugares. Exatamente. A gente não pode usar o bagageiro, né? Não é como antigamente colocava tudo. São 4. Não cabe. É igual Exatamente. o meu caso, né? Exatamente. Sim, são Tem que 4. trocar. Então, mas, por uma assim, Kombi. Também você tem quase isso, ônibus, né? Mas esse processo, né, você tem que ter, porque a criança, quando ela é maior, ela também tem que querer ser adotada. Né? Então, quando é um bebezinho, tá na maternidade ainda, a gente escuta muita história, né? Porque a mãe recebeu a ligação, você tem que buscar hoje. Então, aquela correria, vai lá, busca, vai para casa, aí que vai providenciar a fralda, vai providenciar as coisas, né? Na criança maior, não. A criança maior, ela também tem que querer ser adotada. Então, tem que ter esse vínculo, né, da família e a criança. Então, tem que ter esse casamento aí. Quanto tempo foi até vocês tirarem eles do abrigo? O nosso caso ficou uns 2 meses quase, né? É porque nós íamos só de final de semana. Isso também é uma coisa assim, que a questão do cadastro nacional, você também tem a opção de colocar, pelo menos quando nós fizemos, tínhamos a opção de colocar o estado. E nós fizemos a opção de não ficar no Brasil inteiro, de colocar só o estado de São Paulo. Porque como já era maior, nós sabíamos que ia ter que fazer essa adaptação. Eu não posso, por exemplo, na Bahia, ficar 1 mês lá, né, adaptando. Então, eu tinha que estar num lugar onde desse para eu ir e voltar, né, para poder fazer essa adaptação. Entendi. Até condição financeira, né? Às vezes tem que ir de avião todo fim de semana. Dependendo do lugar. Não tem como. E aí nós ficamos assim, quase 2 meses indo e voltando, né? Ia final de semana, ficava por lá, aí voltava, né? Aí depois de um certo tempo a gente trouxe eles. Nas últimas experiências começava a ficar mais difícil deixá-los lá? Todas as vezes era difícil? Sempre difícil.
Sempre foi. Sempre difícil. A Fabi chorava, ficava pendurada na janela Não chorando. queria dar tchau. Não queria. Era complicado. E agora, bom, a gente vai deixar um gostinho para o próximo bloco, quer saber como ficou a vida deles de um casal e, de repente, com 4 filhos dentro de casa com a chegada dos 4, né? Que no fundo chegaram só para iluminar a vida, que eu sei, mas a gente vai querer saber os detalhes. Então fica com a gente, já já a gente volta.